viajantes da vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Religião dos Espíritos. Quinto sábado do mês, episódio extra do nosso Religião dos Espíritos, que vocês têm a capinha aqui. E o capítulo de hoje, o capítulo 14, o Emmanuel intitulou apenas Censura. Faz lembrar um tempo sombrio aí que o nosso país passou, algumas décadas atrás, em que tudo tinha que ser censurado, tudo tinha que ser visto, mas não é nesse sentido, não. É num sentido que Kardec estuda aqui, no Livro dos Espíritos, a respeito da crítica. Tem até uma musiquinha do Tim Vanessa que fala a respeito da crítica, que vale a pena vocês verem. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês verem. É uma música infantil que fala que crítica é coisa séria, que faz mal. A crítica destrutiva, a observação destrutiva das deficiências, das falhas dos outros, que algumas vezes ou são para criar uma cortina de fumaça para que não percebam as nossas falhas, as nossas deficiências, ou são uma projeção em que nós projetamos no outro as falhas que nós temos, criticamos no outro para não criticar em nós mesmos. E apesar disso, muita gente que é alvo das críticas, que sofre as críticas, às vezes se abate, às vezes desanima. Aqui o Kardec vai receber dos amigos espirituais uma instrução para nós fazermos uma autoavaliação enquanto críticos. O Emmanuel pega e faz um dos textos menores do Religião dos Espíritos e faz a mesma coisa, para que nós pensemos o quanto faz mal sermos esses críticos, essas críticas que só destroem, que só apontam a falha, que não trazem uma ajuda para corrigir a falha que existe quando ela existe de verdade. E aí a gente para pensar assim, mas e quando nós somos os criticados? Eu aprendi ao longo de muitos anos, tanto de trabalho na universidade, quanto de trabalho no movimento espírita, surpreendentemente também no movimento espírita, que se a gente fizer esforços para fazer tudo certo, vão falar mal da gente do mesmo jeito. Claro que se a gente faz alguma coisa errada, vão mesmo, Vão falar muito mal, vão criticar, vão apontar falhas. Se é no movimento espírita, vão dizer que nós somos obsidiados. Se é no meio acadêmico, vão dizer que nós somos incompetentes. Vão dizer. Então, se a gente faz errado, vão falar mal da gente. Mas o difícil é, se a gente tenta fazer tudo certo, vão falar mal da gente também. Por quê? Porque a nossa condição de fazer coisas boas, a nossa condição de fazer coisas certas, projeta a luz sobre a sombra dos outros. E muita gente fica incomodado com isso. Já que não conseguem crescer à luz que nós estamos tentando irradiar, eles tentam apagar essa luz. Então calma aí você, meu amigo, calma aí você, minha amiga, que sofre críticas pelo trabalho que realiza. Selecione, analise. Será que essa crítica procede? A gente vai ver isso aqui no Livro dos Espíritos. Se essa crítica procede, eu vou fazer esforço para mudar. Se essa crítica não procede, se ela é fruto da inveja, do ciúme, e se não é um melindre meu, eu vou deixar passar, Eu vou deixar para lá e vou seguir fazendo o que é bom. Então, o que eu aprendi ao longo desses anos é assim, se fizer errado, vamos falar mal. Se fizer certo, vamos falar mal. Então faz o certo, que pelo menos a gente fica com a consciência tranquila. Mas é um trecho pequenininho aqui do Religião dos Espíritos, que trabalha um texto até maior aqui no Livro dos Espíritos, na questão 903. Já no finalzinho da segunda parte, naquele capítulo que trata da perfeição moral, Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais a respeito disso, a respeito de observar as falhas, os defeitos alheios. Será que isso pode? Será que isso não pode? Será que nós não estamos gastando tempo demais olhando as falhas dos outros e deixando de corrigir as nossas? Porque tem isso também, hein? Muitas vezes nós gastamos tempo tentando corrigir as falhas dos outros para não fazer esforços de corrigir as nossas. Mas olha só que coisa interessante, a gente vai até pausar a resposta dos Espíritos aqui, porque ela é tão completa, ela nos traz tantas reflexões, que depois, quando a gente chegar no texto do Emmanuel, fica fácil. Fica fácil de entender o que o benfeitor está propondo. Mas vejam isso. Incorre em culpa o homem, ou a pessoa, por estudar os defeitos alheios? E os Espíritos respondem, incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade.
Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. E a gente pausa aqui a resposta, porque ela é muito completa, como eu falei, para a gente poder analisar pedaço por pedaço ali. Primeiro, vai ser muito responsável, muito errado a gente ficar olhando os erros dos outros para jogar pedra. Tá ali, logo no começo. Se a gente for estudar assim, não, fulano faz isso, mas eu faço também, eu tenho que evitar para não ter as mesmas consequências. Isso é bom. Por exemplo, numa reunião mediúnica, quando se manifesta um espírito ciumento, odioso, e a gente percebe o quanto ele está sofrendo, a gente entende que ser ciumento, ser odioso, não é bom para nós. Então, de certa forma, estudando os defeitos dos outros, estudando os erros dos outros, porque a gente não vai ter tempo de uma existência cometer todos eles para fazer o nosso aprendizado às próprias custas, a gente consegue evitar. É a segunda parte. Pode ser de algum proveito, porque olha só, mesmo assim, mesmo olhando os defeitos dos outros para evitar em mim, eu estou gastando um tempo. Eu estou gastando um tempo olhando para o defeito dos outros, quando eu podia estar olhando para os meus e tentando corrigir. Mas ele vai chamar atenção para alguma coisa interessante. A indulgência para com as falhas alheias é parte da caridade. Indulgência não é dar de ombros e dizer assim, não é comigo, que se dane. Pode continuar errando à vontade. Quer cair no buraco, caia. Não, isso não é indulgência, isso é indiferença. Indulgência é quando nós percebemos, reconhecemos a fragilidade do nosso semelhante e fazemos alguma coisa, nem que seja o silenciar e orar, para ajudar aquela situação a mudar, para ajudar aquela criatura a se fortalecer. E a quarta parte desse trecho da resposta que a gente gostaria de destacar, a primeira é que não é útil se a gente for usar para criticar, a segunda que pode ser útil se a gente for usar para evitar em nós os mesmos erros, a terceira é de que indulgência faz parte da caridade e a quarta é o seguinte, presta atenção aí, vê se aquilo que a gente vai criticar no outro nós não cometemos. É a tal da projeção da psicologia, a gente projeta no outro a falha que a gente tem. E eu ainda poderia pensar assim, a gente pode pensar até além. Porque às vezes a gente não tem aquela falha daquela pessoa que a gente quer criticar. Mas tem outra. Tem outra que desdoura tanto. Tem outra que compromete tanto, ou até mais. E é exatamente aquele personagem perpétuo lá do Jorge Amado, né? Que ficava observando a superfície da vida sexual alheia, mas ela mesma era desonesta, era ambiciosa, era invejosa, ela tinha um monte de outras falhas. Mas ela apontava as falhas dos outros. E é exatamente aí que a gente entra. Mas o Espírito continua. O Espírito prossegue. Olha só que coisa interessante. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos vossos semelhantes. Esse é o meio de vos tornar superiores a eles. Se lhes censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei de modo que se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o arqueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu olho. Mas não é isso que acontece? A gente fica apontando as falhas dos outros e não vê que a gente às vezes tem uma trave, tem erros muito maiores. Mas aqui o Espírito dá para nós o jeito certo de corrigir, o jeito certo de educar, que é o que vai ser usado pelo Emmanuel. Quando ele chama a nossa atenção para o jeito errado de corrigir, para o jeito errado de tentar mudar. Então, veja bem, se a gente percebe que a pessoa tem qualidades negativas, se a gente ficar criticando, apontando as qualidades negativas, nós vamos dar destaque ao mal. Nós vamos dar destaque ao erro. E não é isso que se deseja. Então, o Espírito sugere o seguinte, faz o oposto. Apresente características opostas, vivencie, exemplifica. Gente, palavras podem até convencer, mas são os nossos exemplos que vão arrastar. E se você quer, meu amigo, se você quer, minha amiga, educar de verdade as pessoas em volta de você, seja exemplo. Faça, vivencie,
aquilo que você gostaria que elas fizessem. De novo, lembrando Mohandas Karamchand Gandhi, que nós deveríamos ser a transformação que nós queremos para o mundo. Então, o Espírito sugere exatamente isso. Ser a transformação que nós queremos que o outro vivencie. Nós devemos vivenciar primeiro. Então, assim, se ele é uma criatura avarenta, a gente passa a ser generoso, que não quer dizer pródigo. Se é uma criatura orgulhosa, a gente baixa a bola, age com mais humildade, mostra até um reconhecimento pelas pequenas coisas que acontecem. Não é aquela coisa do servilismo, não. Modéstia, humildade não é subserviência. É nós reconhecermos o nosso mérito, mas não colocar e ficar esfregando isso na cara dos outros. Se é ser áspero, se é ser rude, vamos ser brandos. Vamos melhorar aí o tom de voz, falar de uma forma não violenta, a tal da comunicação não violenta, que está tão na moda, que a gente prega muito para os outros, mas na hora de viver não está tão assim a ponto de fazer, não é verdade? Tem gente que é muito não violento para ensinar para os outros, mas pisou no calo, a pessoa já estoura, mas eu não aguentava mais. Pois é, então baixa a bola aí e faz um esforço maior para aguentar. E aí olha só, cada vez se procede com pequenez, se é mesquinho, vamos fazer algumas coisas mais grandiosas, não no sentido de querer aparecer, no sentido de chegar à mídia, mas realmente mostrar grandeza d'alma, grandeza de coração, abnegação e pensar, vamos agir de uma maneira que as pessoas não possam dizer, está vendo? Ele aponta os erros dos outros, ela aponta os erros dos outros, mas está cheio de erros. Não sejamos as perpétuas do século XXI. Não sejamos aqueles que apenas olham as falhas dos outros e ficam apontando aqui, ali e acolá. Isso, no movimento espírita, é muito sério. Tem muita gente que assim, não sou eu que estou fazendo, não é bom. No meio acadêmico também tem. Mas no meio espírita, de vez em quando, isso se torna uma doença. Porque vão se criando feudos, vão se criando aquelas situações em que só eu posso fazer. E a criatura, em vez de ajudar o movimento a crescer, ela ajuda o movimento a definhar. Porque ela não faz direito e não deixa os outros fazerem. É muito chato isso. Eu sei porque eu já experimentei esse tipo de situação, esse tipo de crítica às tentativas de acertar, quando a criatura não fazia nada. Então a gente tem que entender o seguinte, não sejamos nós os que fazemos isso. E aí o Emmanuel chama a nossa atenção. Mudando de posição, fazendo exatamente o que os Espíritos sugeriram aqui no Livro dos Espíritos, vamos agir de uma maneira diferente. Mas o Emmanuel nos sugere empatia. Pense se você estivesse no lugar do outro. Pense como você se sentiria se alguém, querendo te ajudar, em vez de ajudar, ficasse revirando a faca na sua ferida moral. Será que você se sentiria feliz? Será que você se sentiria em paz? É exatamente isso. É uma reflexão curtinha. O nosso vídeo de hoje vai ser curtinho para que você tenha tempo aí para mais longas reflexões, principalmente sobre a questão 903 aqui do Livro dos Espíritos. Mas olha o que o Emmanuel diz. É um parágrafo só, hein, gente? Imagina-te aplicando vasta porção de borralho é cinza ainda com alguma brasa quente, sobre a plantação nascente da qual esperas colheita farta. Servindo líquido antisséptico, na água destinada àquele cuja sede te propões extinguir. Misturando certa quantidade de cal bruta à refeição do companheiro de quem desejas matar a fome. Deitando fel na iguaria endereçada ao vizinho a quem almejas agradar, ou vestindo alguém com determinada peça forrada com alfinetes espetantes, e compreenderás certamente o que seja a prática da censura incorporada ao teu propósito de servir. Quantas analogias lindas! Deixei os 2 slides aqui para a gente poder confabular sobre eles. Porque olha só que coisa interessante. Toda vez que eu quero ajudar, mas eu vou ajudar e critico, é como se eu fizesse exatamente aquelas analogias que o Emmanuel fala. Você pensou? Você tem lá uma plantação, os brotinhos surgindo. Aí eu jogo cinza, em vez de jogar água, de jogar adubo, eu jogo cinza quente, que é o borralho. Vai dar certo não, né? Vai queimar os brotos. Ou então, se eu pego e boto água sanitária naquele copo de água fresquinha que eu vou entregar para a pessoa que eu quero matar a sede. Ela vai ficar lá, sentir muito mal. E a gente começa a perceber o seguinte, a cal bruta na comida deve dar um gosto horroroso.
Isso é a pitada de censura, a pitada de crítica desarrazoada, a pitada de crítica destrutiva, porque a crítica construtiva diz assim, eu sei que você pode melhorar. Isso aqui ainda não está adequado, isso aqui ainda não é bom o suficiente, mas eu sei que você pode melhorar. E aí ele vai mostrando, né, fazendo chamados, olha, colocando fel num doce, numa cepipe que a gente gostaria de oferecer a algum vizinho que a gente quer agradar. Quantas coisas a gente vai fazer no sentido de ajudar? Não, mas eu sou dedicado, mas eu sou devotado. Me faz lembrar um companheiro que nós tínhamos na primeira casa espírita em que eu trabalhei, mais de 20 anos, de 30 anos atrás, que ele era muito dedicado, fazia recolhimento de cesta básica, era o primeiro a chegar no centro, abrir para a distribuição das cestas básicas, dos mantimentos, da preparação da sopa, mas ele era ríspido, ele era grosseiro, ele apontava as falhas de todo mundo. Então todo mundo tinha certo cuidado, andava pisando em ovos para lidar com ele, porque corria o risco de levar uma patada no meio de uma manhã de dedicação ao bem, o que colocaria todos nós numa situação muito ruim. E aí o Emmanuel faz assim, faz um exercício de empatia, muda de lugar. Imagina que é você, aquele que está começando um trabalho, que está querendo melhorar, e alguém vai e tentando te ajudar, em vez de te dar adubo, te dar água, coloca cinza quente em você. Não vai dar muito certo. Ou então você que está ali precisando de uma palavra amiga, precisando de um abraço, de um auxílio, alguém diz e coloca água sanitária na sua ferida. Ou aquele mertiolate que arde, né, da época do passado. Agora tá moleza, né? Ser criança no século XXI é moleza. Eu queria ver ser criança no meu tempo de criança, que o mertiolate ardia mais do que o machucado. Então a gente começa a pensar assim, puxa vida, o Emmanuel tem razão. Se eu pensar, ou se eu me colocar no lugar do outro, se eu fizer esse exercício de empatia, eu vou entender o quanto é ruim receber a ajuda de alguém que está o tempo todo botando o dedo na nossa ferida, que está o tempo todo criticando a gente. Por isso essa mensagem censura tão curtinha aqui do livro Religião dos Espíritos, ela vai suscitar para nós uma reflexão assim, como eu posso mudar? Como eu posso melhorar? E aí, lógico, a gente tem que voltar para aquele slide final do Livro dos Espíritos. Voltar a pensar assim, se eu quero ajudar, preciso dar o exemplo. Em vez de falar do erro do outro, eu vou apresentar o jeito mais correto de fazer. E principalmente, voltando ao primeiro slide aqui da resposta do Livro dos Espíritos, que é também esse último slide aqui, para a gente perceber o seguinte, será que não podem me acusar daquela falha ou de outras que desdouram tanto ou mais até a minha posição em relação àquele irmão ou àquela irmã que eu quero criticar? Cuidado com a crítica. Volta lá, ouve aí, agora que o vídeo está acabando, você pode ir lá no link e ouvir a musiquinha do Tim e Vanessa, que fala sobre crítica, que dá muito mal-estar nas relações. A crítica por criticar, a crítica por expor o outro, que é o que o Espírito diz aqui, não é boa. A crítica para a gente evitar o erro do outro pode ser boa, mas ela é uma perda de tempo. O melhor mesmo é nós agirmos de forma diferente, de forma reversa daquilo que nós percebemos que é errado no outro e mostrar o jeito certo de fazer. E mostrar um caminho melhor, um caminho mais suave, um caminho mais sereno de como realizar o progresso. Até porque todos nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, minha gente. Nenhum de nós aqui é anjinho com asinha e auréola, não. Nós todos temos os nossos perrengues, nós todos temos as nossas falhas. Se analise aí. E talvez nós encontremos em nós falhas maiores do que aquelas que nós apontamos. Aquele companheiro, aquela companheira que nunca chega na hora certa na reunião. Mas quando alguém necessita, ele é a primeira a levantar a mão e dizer, eu posso te ajudar. E a gente às vezes não faz. Chega na hora certa na reunião, abre o centro, faz a reunião, vai embora na hora certa, respeita a espiritualidade, muitas aspas, fazendo a prece na hora certa, terminando na hora certa, e é bom disciplina não é ruim, mas quando é só disciplina pela disciplina, só para mostrar que nós somos disciplinados, sem o coração, sem uma afetividade, mas está acabando a reunião,
parar para ouvir aquela pessoa que naquele momento tem uma dor, tem uma dúvida razoável, né? Porque de vez em quando tem gente que adora encher linguiça também e alongar as reuniões que nós participamos, a gente vai estar fazendo um trabalho melhor. Vai estar dando demonstrações de que nós não somos passíveis da crítica que faríamos. Mas agora que a gente entendeu que crítica não é legal, que criticar por criticar não é bom, que perder tempo observando as falhas dos outros não é bom para nós, porque é uma perda de tempo que nós poderíamos usar para melhorar nós mesmos, então nós vamos agir de forma diferente. Se você achou legal essa reflexão, pega o link desse vídeo e manda para seus amigos. E vai ouvir a musiquinha do Tim Vanessa aí também, porque ela vale muito a pena. Se gostou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, acione o sininho para receber as notificações. Se puder e gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, pode deixar o dislike, mas me explica. Deixa um comentáriozinho aí embaixo. Você gasta mais tempo olhando as falhas dos outros ou trabalhando para corrigir as suas? Tenho pensado muito sobre isso e de vez em quando reflito que eu preciso mudar. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!